E aí, gente, eu tô aqui com uma videoaula de matemática sobre a matéria de potenciação, tá? Então, eu já vou falando, eu tô dedicando essa videoaula aqui para alunos de nono ano. Que para quem não sabe, eu dou as matérias acompanhando minha sala, que eu criei um canal para ajudar, né, a minha sala, só que deu certo, né? Que bom que deu certo. Então, isso aqui é mais dedicado para alunos de nono ano. Tá? Alunos de nono ano. Então vai ter coisa aqui que eu vou passar muito rapidamente, tá? Para quem é aluno de nono ano, deixa eu falar aqui o que vai ter nessa videoaula. A gente vai ver conceito de potenciação, que é super, hiper, mega, ultra rápido, vou passar aqui, só para lembrar os nomes, porque tem muito aluno que esquece o nome, aí chega no exercício, olha lá aquele nome estranho, expoente, base, não sabe do que tá falando. Aí atrapalha o exercício inteiro e o aluno não sabe fazer e fica travado no enunciado da questão, né? Então eu vou só relembrar uns nomes aqui, que é a potenciação rapidinho. Depois a gente vai ver casos importantes de potenciação. A gente vai ver casos importantes. Quando eu falo casos importantes, são umas situações assim, por exemplo, elevado ao expoente zero, potenciação de fração, potenciação com expoente negativo, base negativa, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, no finalzinho eu vou resolver exercícios para a gente aplicar as propriedades e os casos importantes, né? Foi o que eu dei nome aqui para as situações. Então, vamos começar, tá? Primeiro, eu vou só relembrar que os nomes da nossa querida potenciação, tem muito aluno que esquece, né? Então, vamos lá. Esse número aqui, maior, é o que a gente chama de base, tá? Isso aqui é a base. É a base. Né? Esse número menorzinho aqui a gente chama ele de expoente, certo? Então, expoente é esse número menorzinho aqui, tá? Desculpa pela letra. Então, esse número é o expoente. O que é uma potenciação? Na potenciação, você vai multiplicar o mesmo fator, ou seja, o que é um fator? Se eu tenho aqui 3 vezes 2, 3 e o 2 são fatores, tá? Então, fatores, é isso que é fator. Eu vou multiplicar a base pela quantidade de vezes do expoente, não é 2 vezes 5, ih, apagou, que bosta, hein? Então, não é 2 vezes 5, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui vai dar o que? 32. Tá, então, isso é potenciação, não é 2 vezes 5, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, certinho? Então, suave essa parte, né? Não tem segredo isso aqui. Então, vamos para a próxima. Então, vamos ver aqui alguns casos, né, na potenciação. O que acontece? Vamos ver aqui primeiro a participação da fração na potenciação. Tá? É bem tranquilo isso aqui. O que acontece? Né? A gente tem aqui uma fração. Eu queria muito que vocês prestassem atenção nos parênteses. Os parênteses, quando a gente fala de potenciação, eles são muito importantes. Tá? Porque eles definem o que a gente... Com que base a gente vai fazer a potenciação, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui 2/3 elevado ao cubo, né? Quando aparece o 3 é o cubo, quando aparece o 2 é o quadrado. Então, 2 ao cubo, 2 ao quadrado, né? Vai indo. Agora, depois do 4 já é a quarta potência, né? Papapá. Elevado a 5, né? Essas coisas. Então, quando a gente tem os parênteses em uma fração, né? Então aqui a gente tem os parênteses, né? A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo a potenciação com o 2 e com 3. Certo? Com o 2 e com 3. Então o que vai acontecer? Eu vou montar aqui a fração bonitinha, né? Eu vou elevar o 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Então, eu vou colocar aqui o número 8, que é 2 ao cubo. Vou fazer a mesma coisa com 3. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Né? Então, é isso. É só isso. Quando tiver os parênteses em toda fração, pegando os dois números, a gente vai fazer a potenciação com os dois números. Não tem nada de mais nisso. É muito simples isso. Né? Então, fechou. Agora, preste atenção nesse caso aqui, o que está acontecendo. Nesse caso aqui, a gente não tem parênteses, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum parênteses. Onde é que está
o expoente 2? O expoente 2, ele tá aqui na base 11, no 11 apenas. Tá? Só no 11. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... eu fiz bosta aqui, né? Eu circulei o 11, mas tá bom. A gente vai elevar só o 11. Então, 11 vezes 11 dá quanto? Dá 121. Tá? 121. E o 5, ele continua a mesma coisa. Certo? O 5 continua a mesma coisa. Deixa eu só preencher aqui. Aqui eu tinha dado 8, né? 8 e 27. Então, mesma coisa. Né? Porque a gente só está elevando 11, não tem parênteses indicando que é para a gente fazer isso com 5 também. Certo? Então, só isso. Vamos pro próximo aqui. Quando a base for negativa. O que vai acontecer quando a base for negativa? Ó, vem aqui comigo. Você aprendeu multiplicação de números inteiros, multiplicação de números negativos. Então, eu quero mostrar para vocês como se fosse uma ordem. Não, então vamos ver aqui. Por exemplo, nesse exemplo aqui, menos 2 elevado à quarta potência. O que está acontecendo? A gente está multiplicando menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Pode vir alguém falar para mim, essa pessoa vai estar muito errada, e ela vai fazer o seguinte. Ela vai fazer 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ah, tem um sinal negativo? Vou colocar o sinal negativo. Não é isso que acontece. Tá? Não é isso que acontece. O que acontece? Quando você multiplica sinal negativo com o sinal negativo, a gente tem sinal positivo. Então, vamos lá. Menos 2 vezes menos 2, mais 2. Mais 2 vezes menos 2, mais com menos, a gente volta para o sinal negativo. Menos 2. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos é mais. Então, a gente volta aqui para o sinal positivo. Então, o que a gente tem de resultado? Né? Aqui eu tô falando assim, não é 2, né, no caso. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. No caso é... menos 2 vezes menos 2, sinal negativo com sinal negativo, mais 4. Mas com menos 2, a gente vai ter menos 8. Menos 8 com menos 2, a gente vai ter mais 16. Então pronto, acabou aqui. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Vocês entenderam? Então o sinal pode mudar, tá? Vamos ver aqui esse outro exemplo. Menos 5 elevado ao cubo, né? O que está acontecendo aqui? A gente está pegando menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então, olha o que a gente vai fazer. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 125. Tá? Mais 125 menos 5. Opa, que 125? Que eu tô ficando doida. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. 25. Acabei de acordar, tô lerda. Mais 25. Mais 25 menos 5, aí sim. 125. Aqui mais com menos, tá? Então, o que a gente vai ter de resultado? Menos 125. Aqui mais 16. Tô colocando o sinal só pra gente ver bem, né? O sinal. Então, é isso que acontece. Repara que quando o expoente for ímpar, base negativa, expoente ímpar, a gente vai sempre conservar o sinal da base. Certo? Quando a base for negativa e o expoente for par, a gente vai ter sempre o sinal positivo. Tá? Então, coloque isso na sua cabeça. Expoente ímpar, conserva seu sinal da base. No caso, como a gente está falando de base negativa, sempre vai ser o menos, né? Então, vamos englobar na potenciação, né? Se o expoente for par, a gente vai ter o número, o resultado, sempre positivo. Então, 2
ao quadrado, 4. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2 vai ser 4 também. Certo? Então, a gente vai ter sempre sinal positivo. Quando o expoente for ímpar, conserva-se o sinal da base. Por que eu falo conserva-se o sinal da base e não negativo? É porque, englobando da potenciação sinal negativo e positivo na base, vamos supor, a gente tem o 5, 3. O resultado vai ser o quê? 125. Ou seja, aqui tem o mais, aqui também tem o mais. Se for menos 5 elevado a 3, a gente tem o quê? Menos 125. Porque conserva a seção da base, entendeu? Então, é basicamente isso. Tá? Deixa eu colocar o resultado aqui. Menos 2 elevado a 4, nós sabemos que vai ser sempre positivo. O resultado vai ser 16. Menos 5, conserva a seção da base, a gente vai ter menos 125. Oh, mas que raiva! Mais 16, menos 125. Tá? Agora, veja só. Nós temos um caso aqui muito estranho. Agora, a gente tem um sinal negativo, porém, nós não temos parênteses aqui. Nesse caso, acontece uma coisa muito estranha. A gente só vai fazer a potenciação, a gente vai excluir esse sinal, vai colocar ele só depois. A gente vai fazer a potenciação como se a gente estivesse fazendo aqui, ó, só nesse pedaço aqui. Tá? Então, o que a gente vai ter de resultado? Primeiro, a gente vai fazer 3 ao quadrado, vai ser 9. Tá? Depois, a gente vai colocar o sinal de menos. Porque não tem parênteses. Por isso, o parênteses é muito importante. Tá? Tem gente que ignora o parênteses. O parênteses é muito importante. Ele define o que você vai levar. Entendeu? Então, nesse caso, quando a gente não tiver parênteses, a gente faz com o número positivo e depois tá com o sinal de menos. Tranquilo? Então, é isso. Próximo caso aqui. Vamos lá. Agora acontece a mesma coisa. Ah, não. Opa, desculpa. Aqui, a gente tem uma coisa muito estranha. Tem a base aqui, bonitinho, 4. Só que aqui a gente tem um expoente negativo. E agora, o que acontece com o expoente negativo? Eu vou fazer até de vermelho aqui, tá? Vou colocar a cor vermelha aqui pra fazer. Vamos vir desse outro lado aqui do nosso quadro. Nosso quadro chique digital. Quando você vê um expoente negativo, não tem como você resolver com o expoente negativo, né? Não tem como. Entendeu? Como é que você vai multiplicar? Não, é impossível, você não consegue imaginar isso. Então, o que você vai fazer? Você tem que transformar esse expoente em um expoente positivo. Como você vai fazer isso? Vamos lá. Sempre que você se deparar com um número aqui, com uma base elevada ao expoente negativo, você vai transformar ela em fração. Né? Se tiver uma fração, você vai deixar do mesmo jeito, obviamente. Né? Nesse caso aqui, a gente não tem uma fração, mas a gente sabe que aqui embaixo tem um, que são 4 inteiros. Né? Não podemos esquecer dos parênteses, tá? Não podemos esquecer dos parênteses. Nossa, tá muito feio isso aqui, Zé. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. A gente tem aqui 4. 1 aqui. E os parênteses. Desculpa, os parênteses tá tudo torto. A menos 3. Tá, vamos lá então. O que nós vamos fazer para transformar esse expoente em um expoente positivo? Vamos lá. Você vai inverter essa fração. Como assim? Você vai passar o 1 para cima e o 4 para baixo. 1 para cima e o 4 para baixo. Não acredito nisso. Saiu o trem aqui. Que ótimo. Menos 3. Pá, pronto. Tá aqui. O que você vai fazer? A gente vai inverter a fração. Baixar o 4 para baixo e vai passar o 1 para cima. Tá? 4 para baixo, 1 para cima. Então, vamos lá. Né? Deixa eu colocar a cor amarela aqui. Aí, pronto. Aí. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Não, continuar usando vermelho, porque eu sou dessas. A gente vai inverter. A gente vai ter o que? A gente vai ter 1 aqui em cima e o 4 aqui. Pronto. Coloca parênteses. E o expoente, ele vai vir aqui para cima.
como um expoente positivo. Tá? Então tá aqui um expoente positivo. Deixa eu tirar essa setinha aqui para não confundir. Ele vai vir aqui para cima como um expoente positivo. Agora pronto, agora você resolve. Tá? Que nem aqui em cima. O que você vai fazer? 1 elevado ao cubo dá 1. 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 4. 4 vezes 4. 16. 16 vezes 4. 32 mais 32. 64. Prontinho, resolvemos. Certo? Aqui a gente tem mais um exemplo. Só que aqui o nosso numerador... nesse exemplo aqui, ó. Nosso numerador tá negativo, né? Vamos fazer com ele aqui agora. Vou usar o vermelhinho aqui do lado, né? Deixa eu ver, tem outra cor? Não, vou usar rosinha. Usa rosinha. Tô com vontade de usar rosinha. Vamos lá. Tem que colocar o resultado aqui primeiro, né? Deu 1 sobre 64. Prontinho. Agora, vamos aqui. O numerador tá negativo, tá? Vamos com calma. Vamos lá. A gente tem aqui o menos 1. Menos 1. 10 elevado a menos 3. Elevado a menos 3, tá? Vamos com calma. Primeira coisa, nós temos que inverter. Inverter essa fração. O que a gente vai fazer? A gente vai, coloca parênteses, né? O 10 vem pra cá. E aqui, a gente tem o menos 1. Menos 1, tá? Tá bonitinho, pronto, né? Esses dois aqui, a gente coloca o expoente positivo. Tá? Ok. Né? O que tá acontecendo aqui? A gente tá elevando 10 ao cubo e menos 1 ao cubo. Base negativa. O que a gente faz com base negativa? Expoente ímpar. A gente vai o quê? Conservar o sinal da base, tá? Vamos fazer primeiro com 10, né? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 100 vezes 10, 1000, 1. Tá aqui, tá bonitinho. 10 vezes 10, 1000. No menos 1, conserva o sinal da base. O expoente é ímpar, conserva o sinal da base. A gente vai ter um menos. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Né? Não muda. Pronto. Problema resolvido. Fizemos a nossa continha aqui, bonitinho. Certo? Deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando a gente tem base 10, qualquer potência base 10, como é que a gente resolve isso aqui? Eu vou dar um exemplo aqui. Aí. O que a gente faz? A gente coloca 1 e a gente coloca, ó, aqui tem o expoente é o quê? A gente coloca 2, a gente coloca 2 0. O expoente é o quê? 3. 1, 2, 3. O expoente é o quê? 4. 1, 2, 3, 4. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Outra coisa, quando a gente tiver aquela hora tinha dado 1000 menos 1, né? Quando a gente tem isso aqui, a gente não usa esse menos 1 aqui, não. Geralmente, a gente pega isso aqui, coloca um menos aqui, aí vira menos 1000 por 1, tá? Então, é isso. Certo. Então, vamos. Próxima coisinha aqui. Agora é super simples, tá? Quando a gente tem uma base, tá? Nossa base aqui, uma bela base aqui, com 2 base. Menos 2,5 bar, menos 3 base. Só que nós temos o expoente 0. Nós temos o expoente 0. E aí, o que acontece? Aí, um menino muito juvenil pode me perguntar e falar assim, ué, se eu pego 2 e multiplico ele por 0, tipo assim, 0 vezes, eu tenho 0. Mas não, você está errado. Sempre que você tiver, seja base negativa, seja base positiva, ou qualquer coisa, você vai ter o resultado 1. 1. Aqui é o que? 1 também. Não importa, vai ser 1. Só que aqui nós temos um probleminha, né? Por quê?
A gente, como eu disse, quando a gente tem o sinal negativo, a gente não tem parênteses, a gente vai fazer só com isso aqui, né? Então, isso aqui vai ser 1. Tá? Depois a gente vai colocar o sinal negativo. Nossa, desfez tudo. Que alegria. Que alegria. Aqui. Pronto. É isso. O mais fácil do mundo quando a gente vai expor de 0 é 1. Certo? Então pronto. Aqui, 0 elevado a 5. Meu Deus do céu, o que é isso? Aqui é fácil, né? 0 vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Vezes 0, 0. Então 0. Não tem segredo aqui também não. Agora, veja só. Veja só. Olha aqui. 2 elevado ao cubo e o cubo está elevado ao quadrado. E aí, o que acontece? Não, aqui é fácil também. Coisa mais simples do mundo. Tem a base, deixa a base quieta aqui. Aí a gente tem aqui. Isso aqui também é uma potência, gente. Isso também é uma potência. Tá? Também é uma potência. 3 elevado ao cubo. 3 elevado ao cubo é quanto? É 9. Qual que vai ser o resultado? 2 elevado a 9. Opa, vai dar 512. 512. Então, esse aqui vai ser igual a 512. Prontinho. Já dei aqui todos os casos importantes que você precisa saber. Tá? Então, espero que eu tenha ajudado. Isso aqui é muito importante, tá? Agora, vamos para as propriedades. Eu vou falar aqui de 5 propriedades. Tá? Eu coloquei aqui, vocês devem estar vendo isso aqui. Isso aqui que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é só a sigla que eu fiz para não precisar escrever, né? Então, a gente tem aqui, onde está certinho aqui, a gente tem a sigla para os nomes das propriedades. Tá? Nomes das propriedades. E embaixo eu fiz um esqueminha para mostrar como é que funciona a propriedade. As propriedades, elas servem para quê? Para facilitar a sua vida quando você vai fazer alguma expressão. Por exemplo, se eu coloco aqui 5 elevado a 20 vezes 5 elevado a 5. Imagine se você fosse calcular 5 elevado a 20 dividido por 5 elevado a 5. Ia dar muito trabalho. Com as propriedades, eu chego à seguinte conclusão. Eu chego à conclusão que isso aqui é igual a 5 a 15. Tá? Então isso aqui facilita a minha vida. Geralmente, nunca vão pedir para você calcular 5 a 15. Geralmente, quando você vai aplicar as propriedades, eles pedem para você reduzir a uma só potência. Você vai ver no exercício daqui a pouco. Tá? Então, vamos lá. Essa primeira propriedade aqui, né, MPMB, é multiplicação das potências de mesma base. Tá? No lugar de multiplicação, você pode ver o nome produto, é a mesma coisa. Certo? Multiplicação de potências de mesma base. A gente tem aqui o esqueminha, tá? Mas eu vou fazer aqui com números para vocês, tá? Porque tem muita gente que olha uma letra assim, meu Deus do céu, que coisa difícil, só porque é letra. Isso aí é bullying com letra, tá, gente? Não pode, é muito feio. Então, vou fazer aqui com o rosinha, tá? Vamos lá. Por exemplo, vou fazer uma coisa aqui bem simples. Vou fazer aqui 6 ao cubo vezes 6 ao quadrado. Que coisa mais fácil, né? Vamos lá. Imagina se você não soubesse da existência dessa propriedade. Como você iria fazer? Você ia fazer 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Nossa, vai dar muito trabalho fazer essas contas, né? E é muito chato fazer isso. Só que aí, vou te contar uma coisa. A propriedade, ela diz o seguinte. Sempre que você tem mesma base, tá? Você está multiplicando duas potências. Ambas as potências têm a mesma base. Nesse caso aqui é o 6. Qual será o resultado dessa potência? O resultado dessa potência será a base. E sabe o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte. O resultado vai ser igual à soma dos expoentes. Nossa, saiu tudo. Eu vou fazer com a letra mesmo, tá? O resultado vai ser igual à soma dos expoentes. Certo? Então, seria o que aqui? Vou fazer com a letrinha aqui. N, A, mais B. É isso. Não tem segredo. Né?
Então, se a gente fosse aplicar com 6, seria o que? 6, 3 vezes 6, 2, igual 6, 5. Pronto. Muito fácil, né? Vamos lá, próxima propriedade. Essa aqui é ao contrário, né? É a divisão das potências de mesma base. Você pode ver no lugar da divisão quociente também. O que ela diz? Ela diz o seguinte: quando tiver duas potências, ambas têm a mesma base, elas estão dividindo, o resultado será: a gente vai conservar a base e a gente vai subtrair os expoentes. Lembrando que o que aparecer primeiro tem que estar aqui primeiro, tá? Então, se o expoente é negativo, é isso mesmo, o expoente é negativo, tá? Então, é isso. Não tem segredo. Vamos supor se fosse 7 a nona dividido por 7 ao cubo. Seria o quê? 7, 9 menos 3 igual 7, 6. Certo? É isso, super simples, né? Agora, outra propriedade, que é a multiplicação de potências de mesmo expoente. Mesmo expoente. Expoente. Aqui vai ser expoente também. Mesmo expoente. O que acontece? É mesmo expoente. Então, o que a gente vai fazer? Né? Então, eu vou colocar aqui um expoente. Vamos lá, eu vou colocar o expoente 9. Expoente bem alto, 9. O que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as bases normalmente. A gente vai multiplicar as bases, vai dar 45. E a gente vai manter o expoente. Tá? Então, bem simples, suave demais. Eu vou colocar aqui N, M e o A, tá? Então, é isso. Próximo. Próximo é o mesmo esquema, né? Que é a divisão de potências de mesmo expoente. Ou quociente. No D, né? Ao invés da divisão quociente. Que a gente vai fazer o quê? Eu vou colocar aqui dessa vez. Deixa eu pensar. 20. Tô fazendo de amarelo, né? 20 dividido por 4. E o expoente 10. Vamos lá, expoente 10. Isso aqui é igual 20 dividido por 4, que vai dar 5, né? 5 e vai manter o 10. Então, é super simples, tá? Não tem segredo isso aqui. Eu vou fazer aqui, então. Vou fazer com... Não, assim não, pera. Prontinho. Aqui também tem... parênteses, né? Porque é tudo. Então, né? Isso. Agora, é a última propriedade, que é potência de potência. Tá? Vou dar um exemplo aqui. 5 elevado a 2 vezes 3. Vezes 3 não, elevado ao cubo. Então, vamos lá. Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Eu estou pegando 5 vezes 5. Eu tô pegando isso aqui e fazendo 5 vezes 5, 5 vezes 5. Né? Isso aqui é igual a 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5. Ou seja, 5 vezes 6. O que eu tô fazendo aqui? Eu tô multiplicando o 2 por 3. Então, é isso que vai acontecer na potência de potência. A gente vai ter o N. Nossa, que beleza! Peraí, deixa eu refazer isso aqui. Vou salvar, né? Porque isso acontece de novo. A gente vai ter N A vezes B. Só isso, coisa mais simples do mundo. Né? Então pronto, fechamos aqui as propriedades e agora a gente vai para o quê? Para os exercícios, para as questões sobre os casos importantes e as propriedades. Então vamos lá.